Aí, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso amado mestre, aos nossos guias, anjos da guarda. Nesse primeiro momento, vamos buscar a nossa respiração consciente. Então, de olhos fechados, pés apoiados no chão, as mãos vocês podem recostar sobre as coxas, com as palmas das mãos viradas para cima. Deixa o ar entrar pelo nariz, conta até 3, segura, expira contando até 6. Inspira o ar contando até 3, expira contando até 6. A expiração propositalmente é mais lenta, para que nós possamos esvaziar todo o peso, todos os excessos, todas as angústias, todas as preocupações. Inspira o ar novamente, conta até 3. Escolhe agora o que você deseja liberar. Nesses 6 segundos, você vai expirar o que você deseja liberar essa semana. Escolhe não carregar contigo ao longo da semana. Libere lentamente, suavemente. Agradece por esse peso que esteve presente ao longo da sua vida na semana que passou. E de algum modo ele estava ali. Era uma pedra que estava tentando te trazer alguma lição, algum aprendizado. Uma sirene de alerta para que você pudesse perceber que existe uma forma mais leve de caminhar, uma forma mais leve de andar. Que é que ao longo dessa semana, e somente por essa semana, você escolhe liberar. Qual a palavra que ressoa no teu coração e que você escolhe liberar? Vamos começar somente um dia de cada vez. Quando você escolhe liberar isso, é pesado, o que suga a tua energia. Você abre um espaço para uma energia mais leve, mais suave, mais divina e mais amorosa. Também você escolhe ser mais amoroso, mais amorosa com você, com a sua vida, com a sua jornada, com os seus compromissos. Observe você, o seu semblante. Observe como você vem se relacionando ao longo dessa semana que está entrando. Como você se relaciona com as pessoas. Sem isso, você acabou de liberar a sua inspiração. No seu mundo isso não existisse. O que seria você? Inspira. A atração está desenhando dia a dia desta semana. As mulheres que carregam bolsa, imaginem vocês com essa bolsa no dia a dia, mais leve. Mas o que vocês mais se surpreendem, quando vocês abrem essa bolsa, não falta nada. Lá tem tudo aquilo da semana. Os homens carregam carteiras que levam
tudo que precisam registrado no celular. Imagine como seria um celular sem os excessos, sem milhares de aplicativos que você não usa, sem milhares de prints de tela antigos, não fazem sentido. Seria ter uma velocidade mais rápida ou uma carteira mais leve. Não falta nada. Tudo que você precisa está, nem mais, nem menos. Com essa confiança, com essa alegria, você volta para cá, devagarinho, sorrindo. Se possível, compartilha no chat. Qual foi? Qual foi a palavra que você escolheu liberar ao longo da você esteja presente para ela e para nós, enquanto grupos, possamos crescer em conjunto, sabendo que todos nós temos algo para liberar. Vai voltando para cá, generosamente, você compartilha aqui no grupo o que você liberou. Qual foi a pedra que você escolheu remover por essa semana, para que você possa viver o milagre dele na sua vida. Isso. Vamos dividindo, vamos. Quando a gente tem esse ato generoso de compartilhar as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, a gente entende que nós somos humanos. E a gente se reconhece na humanidade das pessoas. Às vezes você pensa que é só você que está com problema, só você que está angustiado, só você que está em sofrimento. E não é. Todos nós temos. Mas nós aprendemos a usar boas máscaras, né? Que nem sempre as pessoas aparentam aquilo que estão vivendo. Então, esse lado do amando, ele nos conecta com a nossa parte humana. Porque é somente quando a gente está em contato com a nossa parte humana que nós conseguimos dar espaço para o divino entrar, fazer aquilo que precisa ser feito. Jogar água nesse barro tão duro. E fazer a modelagem. Pri, está preparada? Isso, podem continuar compartilhando. E enquanto isso, a Pri já vai, deixa eu destacar você aqui, Pri. Ai. Dia, dá para me ouvir, pessoal? Dá, Pri, dá para te Tá? ouvir. Uhum. Eu vou avisar que pode ser que saia alguns espirros no meio da palavra, mas como diz a palavra de hoje, aqui o que Deus programou não vai sair dos planos, né? Não vai ser deixado. Bom, então bom dia a todos. Saudade sempre, né, de estar aqui com vocês. Sempre estou, mas eu digo de estar conduzindo a palavra. Antes de falar a palavra de hoje, eu gostaria de comentar também que estava pensando ontem sobre a questão do amando, né? E a maioria das pessoas aqui sabem que eu sou umbandista, então na nossa religião, geralmente a gente não lê livros, né? Livros sagrados, né? Bíblia, enfim. Então, quando começou o amando lá, muitos anos atrás, e eu comecei a fazer, eu tinha certa resistência, né? Em trazer uma palavra da Bíblia ou de outro livro, enfim. E com os anos e conforme o meu entendimento também que eu fui adquirindo, né, lendo e vivendo muitas coisas, eu entendi que percebi o quanto é bom você abrir a tua cabeça, né, e realmente se permitir ler, entender e também buscar o conhecimento no alto, né, em Deus, enfim, no que a gente acredita. Então, eu queria agradecer porque eu acho que é uma um grande ganho para mim, para minha vida, porque hoje eu não leio mais somente para vir aqui no Amando e falar a palavra, né? Eu leio também para mim.
Então, no meu dia a dia, até tô lendo um livro agora, Café com Deus Pai, que acho que todo mundo já conhece, já viu. E realmente o quanto é bom, o quanto é você dar passos mais firmes quando você está ali sendo ancorado, né, por uma palavra, por isso. Então, faz muita diferença. E aos poucos, né, conforme a gente vai se permitindo também, Deus também vai colocando algumas coisas pra gente. Então, eu fui comprar o planner. Para mim, planner é sempre muito. Preciso escolher minuciosamente para realmente fazer ali a agenda do ano, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de agendas, frufrus e essas coisas. E esse ano eu não comprei, ia comprar um que era personalizado, não comprei, enfim. E acabei indo numa livraria, né? Olhei um que me chamou a atenção, só que eu não me dei conta de que ele era cheio dentro, né? Porque ele era lacrado, então não tinha como ver, que ele era cheio de palavras da Bíblia, né? Versículos e tudo mais. Então, quando eu cheguei em casa, abri ele, eu falei, cara, eu não acredito que ganhei esse presente, né? Então, acho que quando a gente permite também Deus trabalhar, ele vai trabalhando das pequenas formas que às vezes a gente nem vê, nem se dá conta, né? Bom, então eu vou começar a palavra. Eu vou ler aqui no computador, porque dá um probleminha com o meu celular, não consigo ler ali, que tá muito pequenininho. Então, a palavra de hoje que eu escolhi foi realmente a do livro. Deixa eu só ver aqui que saiu da página que eu estava. Olha os desafios, mas a palavra vai chegar. Só um minutinho. Foi lá para abril. Será que eu tô ansiosa que foi lá para abril a minha palavra? Deixa eu ver aqui. 15 de janeiro. Então, eu tô lendo esse livro, né? Como eu falei para vocês, Café com Deus Pai. E aí eu falei, ontem à noite eu pensei, vou programar aqui, vou ver, né, qual palavra que vou ler. Comecei a ler algumas coisas e tal, só que eu já tinha na minha cabeça de seguir o que estava no livro, do dia de hoje, né? E eu não tinha visto qual era a mensagem do dia de hoje. Só tinha lido de ontem. E aí eu fiz uma oração, pedi para orientação, né? Se realmente era para seguir o livro ou se era para ler alguma outra palavra. E pedi, né, e tal. Porque eu pensei assim, também não quero levar uma palavra por comodismo, porque eu estou lendo o livro, eu simplesmente vou lá e leio, né? Eu acredito muito nisso, assim, que a gente sempre tem que pedir orientação. E, e quando eu abri a página e li, né, o dia de hoje, realmente, assim, me arrepiei muito, porque essa palavra de hoje vem em resposta para mim mesma, assim, de muitas coisas que eu venho programando, planejando para o futuro, para mim, para minha família. E aí eu falei, nossa, certeza que é essa palavra que eu preciso levar, porque deve ter mais alguém que precisa dessa palavra. Então, a palavra, o nome, né, da mensagem é Acredite nos sonhos de Deus. Então, o versículo é: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro, ou seja, passam por cima dos obstáculos, né? Então, vou ler aqui a mensagem e eu vou complementando com coisas que eu acabei pesquisando sobre a história de José, tá? Sempre que Deus levantar você para cumprir um grande propósito, tenha certeza de que muitos inimigos aparecerão. A vida de José nos mostra essa realidade. Sem saber quão grande era o propósito de Deus para a sua vida, ele enfrentou a inveja e o ódio da sua própria família. Então, eu não sei aqui, mas acredito que várias pessoas já conheçam essa história de José, mas eu vou falar algumas coisas para quem não conhece, né? Então, conta a história que José, ainda muito jovem, foi vendido como escravo por 20 peças de prata pelos seus irmãos. Então, não foi por estranhos, né? Foi pelos próprios irmãos dele, né? Que tinham ciúmes, tinham inveja de José. Por quê? Aqui eu estou misturando com coisas que eu pesquisei, tá? Por quê? Porque José, ele era um jovem, ainda muito jovem, né? Com 17 anos, fala ali que ele foi... que os irmãos dele fizeram isso, né, com ele. E ele era um jovem muito obediente. Então, ele obedecia muito a Deus, né? Ele era muito crente a Deus. Então, ele seguia muito a palavra de Deus, que é honre e respeite, né, o pai e a mãe. E ele fazia muito isso. Enfim, vou resumir e contar do meu jeito, tá, gente? Os seus irmãos faziam algumas coisas erradas, enfim, e ele sempre era a pessoa que contava para o seu pai. Mas ele não contava para o seu pai por ser fofoqueiro ou por ser X9, né, entregar os seus irmãos.
ele entregava porque ele acreditava que aquilo ali era o que Deus queria que ele fizesse, né? Era a vontade de Deus. Então, vai lá e conta que eles estão fazendo uma coisa errada para, enfim, prejudicar o nome da sua família, né? Porque naquela época, não que não seja assim até hoje, né? Mas hoje é muito menos. Você era aquilo que o teu pai era também. Então, era a família dele, era aquele, né? Se você, tua família cometesse uma atitude errada, toda a família ia ser julgada por aquilo. Então, José fazia isso, né, por esse motivo. Então, fala na Bíblia ali, se você for ler, que que os irmãos, né, pensavam, julgavam, né, que o seu pai, que o José era o preferido do pai, preferido da família. E realmente, né, o pai dele tinha um carinho muito grande por ele, tanto que ele deu um presente que foi uma túnica. Eu digo que é tipo um lenço, né, um lenço muito bonito. E na época isso tinha muito valor, era muito caro, né? Então, ele ganhou isso do seu pai. Quando ele ganhou essa túnica do pai dele, foi o auge, né, da inveja, do ciúme dos irmãos. Então, os irmãos decidiram jogar ele num poço. Então, a primeira ideia era matá-lo, né? Mas eu só acho que tem um microfone aberto. Não sei de quem que é, não consigo ver aqui que eu tô com a palavra aberta. Então, a primeira ideia era matá-lo, daí um dos irmãos ainda falou, não, acho que melhor não, porque se a gente matar, a gente vai ficar com isso, com essa culpa, né? E aí que decidiram, então, de jogar ele num poço. Pela felicidade não tinha água, né? Mas, enfim, ele ficou um tempo nesse poço, e aí após isso, então, outro irmão deles, ele teve a ideia de vendê-lo como escravo, porque assim, eles contavam para o seu pai, né? Mentiam para o seu pai que alguém tinha, um animal, enfim, tinha matado ele, levaram a túnica dele com sangue, né, ali sujo, mas não era, claro, de José. Enfim, venderam ele. José foi parar no Egito. E no Egito, enfim, mesmo como escravo, né, ele prosperou. Então, ele prosperou diante da dificuldade, de tudo que aconteceu com ele. Então, o que que seria esse prosperou, né? Ele foi trabalhar na casa de Potifar, que é um grande nome, né, também da Bíblia ali, era como se fosse um político na época, né? De muita importância, né? Então ele prosperou até na dificuldade. E na casa de Potifar, aqui eu vou contar do meu jeito, tá? A mulher de Potifar era uma mulher muito bonita, né? Potifar foi viajar e ela quis se deitar, né? Enfim, ficar com o José. Olha o rolê, né? Olha a história. E José, muito temente a Deus, muito, enfim, correto, né? Falou que não, enfim, negou ela. E ela arrancou um pedaço da roupa dele, ali, uma peça da roupa dele. E quando o marido dela chegou, ela falou o contrário, né? Que ele quis seduzir ela, enfim, e falou: Olha, não quero mais esse escravo aqui, esse funcionário, né? Enfim. E aí, Potifar, novamente, né? Ele, mais uma vez, injustamente, ele pagou um preço que não era para ele pagar, né? Enfim, não era, não tinha feito nada de errado. E aí ele foi preso. Pelo que eu entendi, ele ficou cerca de 2 anos preso. Então, vejo o quanto ele foi uma pessoa que realmente não questionou a Deus. Ali não fala em nenhum momento que ele questionou a Deus, que ele se levantou contra Deus, que ele perguntou por que que isso aconteceu com ele, né? Se ele era tão correto, se ele obedecia, se ele honrava os pais e toda enfim, né? Que Deus queria dele, né? Em nenhum momento ele fez isso. Ele simplesmente aceitava aquilo ali e entendia que existia alguma coisa maior. Eu não contei aqui, mas dentre um dos fatos também que aconteceram lá antes dele ser vendido para os irmãos foi que ele sonhou. Então Deus falava com ele muito através dos sonhos, né? Nessa época era muito mais do que hoje é. Então, porque hoje Deus tem várias coisas para falar com a gente, né? Tem livros, tem, enfim. Na época não. Então ele sonhou lá atrás, né? Que aos irmãos e as pessoas se curvavam para ele, como se ele fosse alguma autoridade, alguma pessoa importante. E ele contou isso, porque ele era jovem também, ele era, né, não entendia muito bem. E os irmãos também ficaram com muita raiva. Como assim a gente vai se prostrar a você, sendo que você é um dos mais novos, né, dos irmãos mais novos, enfim, você não é nada, e etc, né? E ele sonhou, enfim, sonhava várias coisas. Na prisão, né, lá voltando agora lá para a prisão, ele também sonhou
teve um sonho, né, enfim, e interpretou em uma situação devida lá e falou para alguém, enfim, ajudou uma pessoa. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu não lembro muito bem nessa parte ali. Mas ele, enfim, entenderam lá na prisão de que ele tinha o dom de interpretar os sonhos, né, com o desejo de Deus, né? E, enfim, em certo momento, ele se tornou como se fosse um supervisor, né? Vou usar essa palavra, da prisão, então ele cuidava dos outros presos. Então, por isso que eu digo, em todos os momentos da vida dele, por mais que ele estava no fundo do poço, e literalmente ficou no fundo do poço mesmo, ele conseguiu prosperar. Isso que me encheu assim, muito de emoção, né, quando eu li a palavra, porque quantas vezes a gente também, né, Deus permite que a gente vá lá no fundo do poço, ou passe por uma dificuldade muito grande, às vezes não é o fundo do poço, mas é quase, né, isso. É, e, e a gente se questiona, a gente não confia, a gente fica pensando que a gente é a pior pessoa do mundo, que a gente é isso, que a gente é aquilo, né? E como José é um exemplo para nós, né, de perseverança e de confiança em Deus e no que Deus sonhou para nós. Não é só o que ele sonhou, não fala lá o que ele sonhou para ele, é o que Deus sonhou para ele. Então, eu achei essa palavra muito forte, assim, né? Enfim, continuando a história, né? Aí, em determinado momento, o Faraó, que era, né, o bambambam do Egito, teve um sonho e na época, gente, eles levavam muito à risca os sonhos. Então, sonhou é porque Deus tem uma mensagem para você. Só que às vezes eles não sabiam interpretar esse sonho, né? Porque ele vinha através muito de metáforas. Como assim é hoje, né? A gente sonha com cada coisa que a gente não sabe nem interpretar. E Faraó teve esse sonho e nenhum dos videntes, não sei se eu posso usar essa palavra, mas enfim, nenhuma das pessoas lá do Egito conseguiu explicar para ele esse sonho. E aí, alguém lá enfim, algum segurança, alguma coisa assim, né, lá da prisão, falou: ah, tem na prisão um rapaz lá, enfim, que um dia acertou bem certinho o sonho e tal, e etc. E aí o Faraó falou assim: então manda vir solta ele da prisão e manda ele vir para cá. Aí tiraram José da cadeia, da prisão, né? Levaram para Faraó. Quando chegou lá, Faraó contou para ele a história, né? E José falou: sim, eu não sei interpretar. Olha como isso também é legal, né? Ele falou: eu não sei, mas quem sabe é Deus. Deus me deu esse dom. Então ele era uma pessoa muito humilde também. Ele nunca usou disso para se vangloriar, né? De um dom que realmente Deus tinha dado para ele. E aí ele explicou para o Faraó que realmente esse sonho ali, Deus estava querendo dizer para ele que o mundo, né? Naquela época ali, o mundo ia sofrer uma grande seca e que eles iam sofrer muito por alimentação, né? Não ia ter insumos, alimentos para a população. E Deus estava ordenando que ele se organizasse, né? Se preparasse e guardasse mantimentos, guardasse, enfim, cereais, né? Alimentos para poder sobreviverem, né? O Egito poder sobreviver. E foi o que Faraó fez. Faraó falou: então é isso que a gente vai fazer. E a partir de hoje, você é meu braço direito. Então, vejam como isso me arrepia, né? Ele falou: a partir de hoje você vai governar o Egito. Você vai ficar responsável por fazer essa, essa separação desses insumos e guardar. Enfim, né? E José saiu de preso para governador do Egito. Então, quanto essa mensagem traz para nós muitas coisas, né? Tantas coisas. De que não importa onde você está, onde Deus permitiu você chegar, não importa. Se Deus quiser uma coisa para a sua vida, vai acontecer, não importa como. A pergunta não é como, né? A pergunta eu confio o suficiente para isso, né? Para esperar esse momento, para realmente entregar a minha vida nas mãos de Deus, né? Então, eu achei que essa palavra, assim, para mim, pelo menos, fez muito sentido mesmo. E eu fiquei pensando o quanto, né? Porque eu gosto muito de ver as palavras, as histórias das mulheres da Bíblia, né? Gosto muito depois, né, que eu comecei a estudar. E essa história de José, assim, me deixou realmente de queixo caído, né? Que eu falei: poxa, se fosse hoje, será que a gente passasse por aquela situação ali? Será que realmente a gente, né, teria tanta fé assim, né? Vou continuar minha leitura aqui, deixa eu ver de onde que eu parei, que daí eu comecei a explicar a minha
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. É, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Embora tenha passado, né, por todos os sofrimentos, ele não perdeu a convicção no seu propósito. Pelo contrário, sempre esteve focado no que Deus tinha sonhado para sua vida. Anos mais tarde, por perseverar, o Senhor o honrou, tornando-o governador do Egito, né? Que foi o que eu contei para vocês. Então, aqui a sugestão do livro para nós é: tire proveito do seu passado e catalise-o, né? Transforme-o para um presente e futuro cheio de esperança para aqueles que não veem saída, né? Então, não é só para a gente isso, né? Não é só para nós essa mensagem, mas também é para um parente nosso, um familiar, um colega de trabalho, uma pessoa que cruze o nosso caminho por algum motivo, né, e esteja, às vezes, passando por um momento de caos, de fundo do poço, né, e a gente possa falar, né, usar essa palavra para levar para essa pessoa, né. Então, aqui diz: assim aprendemos com a história de José, que para prevalecer no propósito é preciso acreditar na promessa de Deus. Agora que eu vi que estou estourando o horário aqui, meu Deus. Mas já estou terminando, tá? Quando você sabe quem você é, nada nem ninguém pode interromper o que Deus planejou para você. Certamente haverá aqueles que vão menosprezá-lo, vão tentar desencorajá-lo, afirmando que o propósito é grandioso demais para alguém como você. Assim como também haverá aqueles que tentarão pôr obstáculos no teu caminho, no intuito de impedi-lo de prosseguir. Mas não se abale nem desista, pois o que Deus plantou essa semente no seu, se Deus plantou a semente no seu coração, esse é o mesmo Deus que vai prover. Ele prometeu e ele vai cumprir. Então, a palavra, para fechar tudo, né, é prevalecer. Sempre vai prevalecer a vontade de Deus. Então, gente, é isso. Tinha mais coisas, né, mas agora que eu vi que eu estou estourando o horário aqui, detalhes, enfim, mas quem quiser, gente, pesquisa no YouTube lá, a história de José. Para quem tem crianças, tem desenho também, é bem legal, assim, mostrar para as crianças isso, né, para os nossos filhos. E só para finalizar, a questão do que eu estava estudando muito antes sobre essa história do José, né? E também fala em certo momento, certo estudo ali, que às vezes, né, nem sempre tudo que Deus prometeu vai se cumprir na nossa geração ou na geração dos nossos pais, né? Muitas vezes Deus vai cumprir nos teus filhos, né? Porque a gente também tem muitas crenças, muitas amarras, né? E nem sempre a gente se liberta disso para Deus agir. Então, quando a gente não deixa isso acontecer, mesmo assim, ainda Deus vai cumprir lá na tua família, né? Então, que a gente possa estar aberto, né, para essas promessas. Desculpa, gente, que passei um pouquinho aí do meu horário, passei bastante. Obrigada pela oportunidade. Ai, que história. Essa história, ela é muito inspiradora. Eu vou deixar vocês comentarem no chat, cada um com uma palavra, aquilo que mais tocou vocês na história de José. Obrigada, Pri, por você ter estudado para contar para a gente também, né? Não sei quantos aqui já conhecem a história, mas enfim, sempre é bom relembrar. E vou pedir que vocês compartilhem no chat o que mais tocou. E se uma pessoa quiser compartilhar, vou deixar aberto que a gente tem tempo para uma pessoa. Quem está assim com o coração ávido por falar algo, acho que deve falar. Eu duvido que vocês não estão. Vocês estão é com vergonha. A Fábio, não é? Fábio? Não? Quem é? Deixa eu ver aqui. O tempo está passando, gente. Deixa eu ir lendo aqui as palavras. Isso. Eu acho que todo mundo deve colocar as suas palavras aqui para poder levar um pouco dessa história para sua vida, para essa semana, já que é uma semana que nós escolhemos liberar algumas coisas, e certamente essa história de José vai nos inspirar para trazer algo novo. Ninguém? Posso comentar, Marcia? Ah, eu Eu estava até- assistindo, estava até quase eu pus entrando ali aqui na no telinha. chat que o que mais me inspirou foi ele não questionar as atribulações. Então, isso me inspirou porque eu ando questionando muito. Então, a gente tem passado por alguns problemas de saúde com meu pai, e eu acho que essa história, ela vem para me trazer de volta ao lugar de filha de Deus e não questionar, porque a gente passa por aquilo que precisa passar. Então, tem que manter a fé e
saber que vai dar certo. Mesmo na adversidade, eu acho que o propósito de Deus para nossa vida, né, para a família principalmente, é muito bonito e eu tenho que parar de me questionar. Acho que foi o que mais me tocou. É, muito, muito pertinente, Dai. Porque é justamente, nosso coração precisa ser quebrantado, né? Para ter lugar para ele entrar. Senão a gente fica se achando aqui, achando que faz tudo, que resolve tudo, que vai dar conta de tudo. E a gente precisa passar por essas tribulações, como você falou, sem questionar, nos inspirando na história de José do Egito, que a Pri falou, que prosperou em todos os lugares, mesmo no fundo do poço. O que que ele estava fazendo no fundo do poço? Estava sendo, o coração dele estava sendo quebrantado, né? Para ele continuar ali firme no propósito, obediente aos princípios e muito bom. Pri, você quer finalizar? Está com a mãozinha levantada? Então, Digão vai falar mais um pouco, né? Mas o que eu queria falar e acabei esquecendo, agora a Dai falou, eu lembrei, né? É que se José tivesse questionado, pensa lá no poço, né? Quando ele, primeira ali dificuldade que ele passou, né? Jamais ele teria talvez se tornado governador do Egito, né? Então, se eu não tivesse, Deus permitiu que os irmãos fizessem aquilo ali, para que ele pudesse, né, passar por toda a situação, daí foi preso, daí Deus com certeza fez ele sonhar lá, interpretar o sonho, para daí um dia falarem para Faraó, né, enfim. Então, tudo que ele passou levou ao lugar que ele chegou. E realmente, se a gente olhar a nossa história, né, as coisas que acontecem com a gente, por esse lado, é muito legal, assim, sabe? Uma coisa que a Márcia me ensinou e eu levo para sempre, assim, para sempre vou levar e sempre ensino todo mundo que passar pelo meu caminho, que começar a desabafar alguma coisa, eu sempre falo isso, né? Que é a nossa história, é o nosso maior recurso. E é realmente isso, assim. Né? A gente não pode se comparar e nem se cobrar como se fosse outra pessoa, mas a tua história, as dificuldades que você passou, são exatamente o teu recurso, né? O que você tem de mais valioso. Então, acho que isso é muito rico, né? Quando a gente pensa dessa forma, consegue entender isso. Era isso. Bom, agora, quem ficou com vontade de falar, não vai poder falar, porque já são 8h30, então nós vamos finalizar aqui com a nossa música. Pri, muitíssimo obrigada. Eu saio inspirada, tenho certeza que não só eu, pelos comentários aqui, todos saem inspirados. Deixa eu ver se está indo a música. Não tá? Ainda a música não tá? Ah. Tá indo a música, Dai? Tá, né? Então, que todos nós saiamos aqui dessa semana inspirados com essa história maravilhosa e que, se tiverem curiosidade, estudar, a gente estudar um pouquinho mais, entender um pouco mais, porque aí tem ouro. Ouro que possa se inspirar nesses personagens. Vive, serve tanto pessoas de Deus. Tarefa A escolar cultura para fazer cumprir. fundo do poço, E perguntou no meio de um sorriso o o básico que é para a nossa transformação, preciso para ser feliz. admitimos, podemos estar Amar errados. como Jesus amou, sonhar como Glória a Deus. Jesus sonhou, Amado para Deus. pensar como Jesus pensou, Tá, viver como É. Jesus viveu. Muito obrigada, Pri, por essa segunda-feira maravilhosa, iluminada. Um beijo no coração de todos. Sorrir como Jesus sorria. Lembrem Ao chegar de ao fim do dia, mais pessoas que estarem eu aqui, sei que que eu faz parte do nosso papel de dormiria ser muito mais feliz. educadores de pessoas. Sentir o que Jesus sentia. Mais pessoas que se propõem. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu As dormiria mensagens. muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Para Pediu que ler um eu pouquinho as repetisse, mensagens, por tá favor, lendo, Pri? Mensagem? mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é Beijo, preciso Maluzinha. para ser feliz. Ótima semana, Maluzinha. Amar como Jesus amou. Beijo, Pink. Beijo, Júlia. Marina. Como Beijo, Jesus Ana. sonhou. Ótima semana para todos. Pensar como Até semana que Jesus vem, pensou. segunda-feira. Viver
como Jesus viveu. Sentir o que Jesus